Vamos desenhar, tá? Vamos orar pelo pastor. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Zinaldo. Muito obrigado, Senhor, pelo canal que ele é, pelo canal que ele tem sido. Ô Espírito Santo, quando o Senhor quer falar, o Senhor usa o homem. E eu sei que esse homem foi usado hoje de manhã e vai ser usado. O Senhor o escolheu para falar conosco. Nós queremos ter toda a atenção possível, os ouvidos prontos, Deus, os nossos sentidos aguçados para ouvir a tua voz. Nós o abençoamos como homem de Deus, como enviado do Senhor, como voz do Altíssimo. Fala conosco nessa manhã, nos ensina na tua palavra, Senhor, quebrando o nosso coração, Jesus, e nos ajuda cada vez mais a nos parecer contigo, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh Jesus, como precisamos da tua presença em nossas vidas, Senhor, como precisamos da tua presença nessa manhã. Fala conosco, fala com o teu povo, Senhor. Obrigado porque nessa brecha de feriado o Senhor nos permitiu numa manhã, Senhor, estar aqui ouvindo a tua voz, na tua presença, uma adoração gostosa, Senhor, adorando o teu nome e ouvindo a tua voz claramente. Fala conosco em nome de Jesus, amém. Fique à vontade, pastor. Vou botar uma água aqui para o Senhor. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. É sempre um prazer estar com o pastor Paulo, a sua comunidade, estar perto dele, um homem de Deus também, sempre apaixonado, desejoso, sedento por Deus. É sempre bom estar perto de pessoas assim. E que bom estar aqui com essa comunidade que desde ontem, né, está se reunindo para aproveitar esse tempo enquanto o mundo vai desenfreadamente se entregando à carne. Nós, povo de Deus, estamos querendo nos entregar ao Espírito Santo. É esse o desejo do seu coração? Amém? Eu estava sentado ali nesse tempo precioso de adoração e lembrando daquele texto aqui, Colossenses, né? Paulo diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Coisa linda, né? Onde é que você estava, né? Alguns de nós aqui, todos nós, alguns anos atrás, estávamos no império das trevas, né? Quem sabe nesses dias de carnaval, você estava por lá também. Mas um dia é como se Deus enfiasse a mão lá nas trevas, no império das trevas, e dissesse: José, Maria, Roberto, vem cá, te transporto para o reino do Filho do meu amor. E aqui está você e eu, todos nós, na presença dele, né? Como filhos de Deus. Que privilégio, amém, queridos? Pedir que a Cida venha dar uma saudação aqui. Ontem nós fomos até meia-noite num tempo de oração com os pastores da cidade, e ela vai dar uma palavrinha aqui e contar um pouco como é que foi. Amém. Oh, Deus. Mas eu queria dizer para você que o que aconteceu aqui nessa manhã pode acontecer na sua casa, de manhã, à tarde, à noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias do ano. Irmãos, uma vez eu estava orando e o Senhor me deu paralelo entre o dia da noiva natural e o dia da noiva espiritual. E Ele me disse, me mostrou o dia da noiva. A noiva separa um quartinho, ela vai para o hotel. Hoje as noivas vão para hotéis e ficam num lugar, e ali é tudo preparado para ela, porque ela tem que se ataviar para se entregar para o seu noivo. E essa noiva tem que parar nesse dia. Ela pode ser uma mulher atarefada, que trabalha, mas ela tem que parar para ela se preparar, para ela se ataviar para o noivo. E o Senhor me mostrou, está tudo pronto. O quartinho está pronto, a roupa, o vestido está sobre a cama, a maquiagem, as joias. Está tudo lá. E Ele está esperando a noiva parar.
Ele está esperando a noiva chegar. Sabe quem está esperando nesse quarto? O Espírito Santo. Porque é Ele que vai. Ele que vai maquiar a noiva, não vai precisar de maquiadores, gente, pessoas diferentes. Ele vai fazer tudo isso. Mas a noiva, onde que ela está? A noiva já está no altar. E a noiva está correndo atrás de tanta coisa. Não precisa muito, irmãos. Não precisa. Oh, não precisa. A palavra diz: entra no teu quarto e fecha a tua porta. E aquele que vem em secreto, Ele vai te recompensar. Irmãos, muitas vezes a gente para buscar o Senhor, para orar, quando a gente está em luta, em dificuldade, em necessidade. Mas eu tenho que tirar tempo, eu tenho que jejuar. Outra palavra também que o Senhor me deu ali, Jesus falou: por eles eu me santifico. Por eles eu me santifico. Pai, por eles eu me santifico. Jesus falando isso: por eles eu me santifico. E nós estamos nos santificando por Ele, para Ele. Irmão, nós estamos em dias, você está vendo o que está acontecendo aí? Multidões no vale da decisão. Deus está levando, e nós temos que tomar uma decisão. Eu vou com a multidão, eu vou com o povão, eu vou entrar, eu vou permanecer, porque hoje, infelizmente, parece que a igreja está gostando do caminho largo, né? Um caminho largo gospel, mas ela está gostando. Mas o caminho que conduz à vida e vida eterna, que conduz à presença do Senhor, que conduz ao reino, a você se apossar do reino, é o estreito. Quanto mais você entra nele, mais estreitinho ele vai ficando. E você vai tendo que se santificar cada vez mais. E nós estamos precisando, irmãos, por Ele, se eu me santifico. Vamos nos santificar para Ele. Anda em minha presença e ser perfeito. Eu tenho pego todos esses textos e ido para a presença do Senhor e falo do Espírito Santo: me ajuda a pôr em prática. Anda em minha presença e ser perfeito. Deus, como? Anda em minha presença. O reino de Deus é tomado à força, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Tem um esforço para tomar o reino. Tem um esforço, e esse esforço é segunda, é terça, todos os dias da semana tem um esforço. Irmãos, o mundo está colocando tanta coisa diante de nós para chamar a atenção. Tanta coisa, tanto negocinho que a gente faz assim, ó. Que legal, Senhor. Ai, Jesus, amado. O mundo está colocando tanto aparelhinho, tanta coisinha. Agora eu ouvi dizer que vai ter um negócio que você vai sentir cheiro, você vai sentir coisas estranhas com aquele aparelhinho ali. Se você pôr um aparelhinho no dedo e outro ali, você vai sentir uns negócios estranhos. O diabo está preparando cada vez mais. Infelizmente, nós, se não tomarmos cuidado, estamos entrando por aí. Então, eu quero fazer um convite para você. Entra na presença do Senhor. Nessa mesma presença, Ele restaurou aquilo que Ele fazia no Jardim do Éden. Na virada do dia, o que Ele vinha fazer? Na virada do dia, Ele vinha ter com Adão. Ele veio se comunicar com Adão, ele veio se relacionar com Adão, ele via ver o que estava acontecendo no jardim, ele via, o homem perdeu isso, mas Jesus veio e restaurou isso. E o Espírito Santo está dentro de você para cada dia. Você estar lá no jardim e o Senhor vir ter com você. E eu estou pedindo, eu estou entrando pelo caminho estreito, eu estou fazendo uma força danada como dona de casa e etc, para eu entrar por esse caminho estreito, para eu me esforçar para entrar na presença dele, para todo dia
eu parar e falar: Senhor, pode vir, que eu estou aqui agora. Vem, Senhor, vem, eu estou aqui no jardim. Irmãos, você não vai conseguir se livrar do pecado, da carne, do mundo, das pressões. Você não pode andar no Espírito Santo. E a palavra diz: andar em espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne. Se não for desse jeito, você não vai ter força contra o pecado. Os teus olhos vão realmente, porque o mundo está aí. A gente sai dessa porta para fora, já tem um monte de coisa para nos levar a pecar. Eu queria deixar isso com você, né? Amém. Leve tudo isso aqui com você para sua casa. Né? E quando tiver reunião no domingo, pastor, aí vai ser uma glória. Porque todo mundo já vem, a gente não vai precisar ficar dando corda. Mas todo mundo já vem incendiado. E todas as tochas acesas vão se reunir. Nossa, vai ser uma glória. Amém? Amém. Graças a Deus. Queridos, nós temos uma reunião toda sexta-feira aberta ao corpo de Cristo, uma oração, uma reunião de oração que já dura 3 anos. E a nossa intenção foi aproximar os pastores, né? O pastor Paulo já esteve lá orando conosco algumas vezes, mas hoje ela é uma reunião não restrita a pastores, ela é aberta a todo o corpo de Cristo, e ela tem um foco muito definido, que é orar por avivamento. Nós oramos também pela cidade, oramos enfim, a nossa nação, mas o foco maior é o despertamento espiritual da igreja. E ontem nós tivemos uma reunião, tínhamos mais ou menos umas 30 pessoas. Só para você ter ideia, essa reunião nós já tivemos dia em que tinha 2 pessoas apenas. Já teve um dia que quase que a chama apagou, ficou uma pessoa na brecha. Depois eu fiquei sabendo que só tinha aquele pastor. Eu viajei e pedi que ele estivesse lá. Ele achou que outros viriam, mas graças a Deus, 2015, Deus está atraindo mais pessoas, e temos tido essa média de 20 a 30 pessoas todas as sextas-feiras. Eu sei que vocês têm as atividades de vocês também, mas vocês são muito bem-vindos, com o pastor Paulo também, e então nós vamos mantê-los informados. E a Escola da Palavra promove a Maratona Bíblica, que é um evento de leitura de livros inteiros da Bíblia. Em janeiro nós fizemos a primeira etapa, e nós lemos um livro que ele tem 31 capítulos, numa só noite, não a noite toda, logicamente, algumas horas. Então nós vamos combinando a leitura e a oração, momentos de oração intercalando com a leitura bíblica, e nós lemos, eu creio que em 3 horas, todo o livro de Provérbios, e houve assim um toque de Deus nas nossas vidas, lendo a palavra e orando em cima da palavra. Eu sei que vocês estarão aqui na programação de vocês, mas na segunda-feira nós teremos a segunda etapa da maratona. Se vocês não puderem essa vez, quem sabe no mês que vem, né? Mês que vem vai ter. Vai ter. Isso, e o pastor Paulo já está convidado para ser um dos leitores lá, e indicando outros, a pastora Anne também. A gente vai aproveitando os pastores para nos ajudar a ler, né? E também orar. Muito bem. Aquele vento ali está bem em cima da minha garganta. Eu posso mudar de lugar também, de repente. Não, fiquei. Amém, queridos. Nós estamos vivendo os últimos dias, quantos acreditam nisso? E há uma série de profecias se cumprindo, e há uma profecia, meus irmãos, de Joel para esse tempo, quando Joel diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito. Pedro repete essa profecia no dia de Pentecostes, e Pedro fala que esse derramamento do Espírito Santo seria sobre toda a carne. Lá em Pentecostes, o Espírito foi derramado apenas sobre 120. E nós estamos esperando que essa profecia se cumpra na sua plenitude, né? Deus vem derramando ao longo da história da igreja, várias vezes Deus tem derramado do seu Espírito, como no país de Gales, como nos Estados Unidos e outras partes do mundo.
E meus irmãos, nós estamos sedentos para que esse derramar do Espírito chegue, e ele está vindo, ele está chegando. Em alguns lugares já está havendo um chuvisqueiro, já está havendo uma neblina, mas Deus não está prometendo neblina e nem chuvisqueiro. Deus está prometendo um derramar do seu Espírito nesses últimos dias. E nós tudo que temos que fazer é crer, orar, esperar e nos alinhar com o caráter de Deus, a santidade de Deus. Mas até que o avivamento chegue, esse derramamento do Espírito Santo que vem para renovar a igreja, para nos encher do seu poder, para terminarmos a grande comissão e estarmos prontos para a chegada do noivo, eu tenho dito para Deus: Senhor, eu creio no avivamento. Eu creio nesse derramar, eu estou mobilizando tantos quanto eu posso para orarmos, para realmente clamarmos para que isso venha sobre Londrina, venha sobre o Brasil, venha sobre os 4 cantos da terra. Mas, Senhor, até que chegue, eu não sei quanto tempo vai demorar, se 6 meses, 1 ano, mais 5 anos, não sei. Mas, Senhor, eu quero viver cheio do Teu Espírito. E eu quero o meu avivamento pessoal. Amém. Então, que nós precisamos aprender que há um avivamento, um derramar coletivo, há um enchimento coletivo que Deus faz de tempo em tempo, e Deus fará nesses últimos dias. Mas, queridos, a boa notícia é que você, enquanto espera esse derramar, você vai se enchendo e vai experimentando o seu avivamento pessoal. Amém? Quantos desejam para o seu avivamento pessoal? Ser cheio do Espírito, viver no Espírito, andar então cheio do Espírito Santo. Eu gostaria de, nesta manhã então, tocar nesse assunto, começando com o Evangelho de Lucas. O Dr. Lucas escreveu o 3º Evangelho, é muito precioso o Evangelho de Lucas, e ele escreveu também um outro livro. Quem sabe um outro livro que o Dr. Lucas escreveu? Oi? Sem ser o pastor Paulo aqui, qualquer um pode falar. O que você diz? Isso, parabéns. Então, Lucas escreveu o Evangelho, que tem o seu nome, e escreveu também o livro de Atos. E é muito interessante como ele coloca um foco nessa questão da plenitude do Espírito Santo. A palavra plenitude, então, é sinônimo de cheio, mas cheio na plenitude, isso é, plenamente cheio. Você já viu quando o tanque do seu carro está cheio e às vezes o ponteirinho está levemente, né, assim, quase encostando, né? E você olha, alguém pergunta: o tanque está cheio? Você fala: o tanque está cheio, né? Mas ele não está plenamente cheio, né? Tem lá, cabe mais 1 litro, cabe mais alguma coisa. Ou então você pega um copo com água e diz: ó, me dá um copo. Eu peguei um copo cheio com água para você tomar, mas falta lá 1 milímetro, ele não está completamente cheio. Quando nós falamos da plenitude do Espírito Santo, Deus, meus irmãos, quer que nós experimentemos a plenitude, esse enchimento até derramar, né? Que a gente esteja pleno. E eu não sei qual é a medida em que cada um de nós está nesta manhã aos olhos de Deus, mas saiba que a vontade dele é que eu e você estejamos plenamente cheios do seu Espírito. A palavra cheio também dá ideia, meus irmãos, de, como Paulo vai falar, nós devemos tocar nesse texto mais à frente: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. E esse paralelo que Paulo faz entre o crente ser cheio do Espírito e o bêbado, o alcoólatra. Você sabe, quando o alcoólatra ele está cheio, né, de álcool. Não sei se alguém aqui no passado, quando você estava indo no Império das Trevas, você costumava se encher, né, beber e se embriagar. Mas o alcoólatra, aquela pessoa que realmente tem essa doença, né, do alcoolismo, ela bebe e ela fica ao tal ponto em que ela é totalmente controlada. Qualquer pessoa pode ficar controlada pelo álcool, né? Se ela tomar muito, mas o alcoólatra ele vai além, né? Então ele fica totalmente controlado. A ideia
bêbado aqui é que ele está controlado pelo álcool. Ele não tem o controle, ele perde o controle das palavras, né? E até se ele tem que ir para casa sozinho, ele perde até o controle, né? Para chegar em casa. Paulo está dizendo que nesse paralelo, assim que Deus deseja que o crente esteja cheio, no sentido de estar plenamente controlado pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém, queridos? Amém. Você quer mais do controle do Espírito Santo na sua vida? Amém. Amém? Então essa é a ideia de estar cheio, 100% controlado. E às vezes nós dividimos o controle da nossa vida, né? Nosso Espírito Santo, o Senhor tem 50% e eu 50% do controle, né? E às vezes até menos para o Espírito Santo, mas Ele quer tomar as rédeas, Ele quer tomar o controle, né, da nossa vida, de todo o nosso ser, e quanto mais nós vamos nos entregando, então Ele vai possuindo então, todas as áreas da nossa vida. Eu quero nesta manhã começar em Lucas, mostrando para você alguns exemplos para nos encorajar e nos inspirar esta manhã, de pessoas. Talvez vamos tocar em umas 7 pessoas que foram controladas pelo Espírito Santo, foram cheias do Espírito Santo. E sempre que uma pessoa está totalmente controlada pelo Espírito, ela é uma pessoa diferente. Aonde ela entra, alguma coisa acontece na família, na igreja, no seu dia a dia, ela causa um impacto aonde ela está, porque ela está sob o controle do Espírito Santo. Amém, queridos? E eu sei que cada um de nós, além de termos o ministério principal de cada um de nós, né, se somos casados, é a nossa própria família. Amém? Então você, como pai, precisa estar controlado pelo Espírito, como mãe, como filho, como pastor. Nós precisamos, como líderes, cada um de nós temos um ministério além da família para impactarmos o mundo, e o Espírito Santo quer nos controlar, quer nos encher, para que através de nós, então, haja um impacto aonde Ele nos colocar na sociedade. Amém, queridos? Amém. Muito bem, há um homem interessante aqui em Lucas capítulo 1, você está lá comigo, Lucas capítulo 1, o pai dele era um sacerdote, estou falando de João Batista, e um anjo então diz a Zacarias, que era sacerdote, estava ministrando no templo, no verso 15, então o anjo diz, é o anjo falando aqui com Zacarias, falando que a sua esposa vai ter um filho. Ela era estéril, Isabel, e ele começa a descrever então João Batista, que ainda vai ser gerado no ventre de Isabel, mas ele já descreve como ele será e o impacto do seu ministério. Verso 15 ele diz: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Diga, cheio do Espírito Santo. Agora a novidade é essa: desde o ventre materno. Que coisa linda, né? Nenhum outro homem na Bíblia é dito que ele é cheio do Espírito Santo desde o ventre. Mas isso é possível. A pergunta é possível hoje? Se João Batista é o último profeta da lei, né? E ele pôde ser cheio do Espírito Santo dentro do ventre da mãe, quanto mais na graça, na dispensação do Espírito Santo. Se alguma mãe está grávida aqui, ou vai se engravidar, você já pode orar para que o seu filho seja cheio do Espírito Santo já dentro do seu ventre. Tem base bíblica, amém? Já pensou você ter um bebezinho que já nasce cheio do Espírito Santo, né, pastor? Que coisa linda, né? E 2, 3, 5, 7 anos, né, ali em casa, que coisa, né? Cheio do Espírito, controlado pelo Espírito. Acho que dá pouco trabalho para os pais, né? E meus irmãos, aonde nós estamos precisando realmente de vida controlada pelo Espírito Santo, a maior necessidade não é aqui, quando nós nos reunimos uma vez por semana, ou num seminário como este, porque aqui é tão gostoso, né? O pastor Lucas ali ministrou e logo a gente já desceu as águas profundas, a gente já é controlado pelo Espírito Santo. Mas sabe aonde há a maior necessidade, aonde está o maior desafio? É dentro de casa, dentro do lar. O maior desafio, meus irmãos,
para viver uma vida controlada pelo Espírito Santo e trazer impacto é dentro da família. Ali que a coisa pega, como os jovens dizem, né? E não só dentro da casa, mas também no trabalho, na sociedade e lá fora. No culto de domingo à noite, 1h30, ali não é complicado. Mas veja só, Zacarias vai ter um filho junto com Isabel, que ele está sendo cheio, ou será cheio, então, do Espírito Santo desde o ventre. Agora veja o impacto, o anjo está dizendo do impacto que esse ministério de João Batista vai ter na sociedade, no verso 16: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante, note muitos, não são poucos, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração, note bem, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha o impacto de João Batista sobre as famílias, porque um homem cheio do Espírito Santo. Então, repito, meus irmãos, que o alvo de Deus ao nos encher do Espírito Santo, o primeiro impacto que Ele quer trazer é sobre as famílias. Amém. Certo? O ministério de João Batista teve um impacto sobre as famílias, porque diz que uma característica do seu ministério é que ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que coisa linda, né? Você já ouviu aquela expressão, tal pai, tal filho? Às vezes fala tal mãe, tal filho também, né? Mas você já ouviu também tal filho, tal pai? Então, venha comigo aqui em Lucas capítulo 1, verso 67. Você lembra o nome do pai de João Batista? Quem é que lembra? Zacarias. Então, está falando do pai dele agora. Zacarias, seu pai, tal filho, tal filho, tal pai. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: que coisa linda, né? Que lar abençoado era esse lar de João Batista, né? Porque o pai era um homem cheio do Espírito Santo, certamente a mãe também era, porque ela tinha dentro do ventre, né, uma criança cheia do Espírito Santo, e o filho também cheio do Espírito Santo. Toda a família controlada pelo Espírito Santo. Veja que coisa linda. Então, certamente, meus irmãos, Zacarias e toda a sua família estava sob o controle do Espírito Santo. Agora veja só, uma pessoa cheia do Espírito Santo, olha o impacto também que esse pai, e meus irmãos, há um desafio tremendo. Quantos pais nós temos aqui? Homem, isso, estou falando aqui, né? Isso, pode baixar a mão. O pai, que desafio, meus irmãos, hoje é criar filhos nessa geração, né? Tantos desafios, a gente tem hora que a gente fica perdido, né? Porque os filhos vão mudando de etapas, né? Assim, eles vão crescendo, criança, depois pré-adolescente, adolescente, jovem e tal, e enfim, e o mundo vai numa dinâmica tão rápida, né? E a gente às vezes fica um pouquinho para trás, e eles estão lá na frente, então não é fácil. A gente precisa de muito controle do Espírito Santo, da graça do Espírito Santo de Deus. Agora, nós precisamos de pais cheios do Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo, para abençoar e profetizar sobre os seus filhos. Olha a profecia desse pai, Zacarias, sobre o seu filho. A profecia, ela lá no verso de número 76, ele diz assim: tu menino, ele está profetizando, cheio do Espírito, tu menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, está falando de Cristo aqui, esse preceder o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Verso 76: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Amém, queridos?
Então, pais controlados pelo Espírito Santo, profetizando, abençoando os seus filhos, para que eles causem um impacto na sua geração. Amém, queridos? Então, desafio para mim, para todos nós que somos pais aqui, para que a gente se renda ao Espírito Santo. O Espírito Santo controla-me a cada dia e ajuda-me a ser um canal de bênção na vida dos meus filhos, né? Para abençoá-los e profetizar sobre eles, sobre o presente e o futuro deles. Há uma outra pessoa, queridos, no livro de Lucas, que também foi controlada, cheia do Espírito Santo, capítulo 1, verso de número 39, capítulo 1, verso 39. Está falando então que Isabel já engravidou-se de João Batista e Maria, que era prima de Isabel, vai visitá-la. Veja só que episódio interessante. Naqueles dias, dispondo-se Maria e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, olha só, Maria saúda a Isabel. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída. Diga possuída. Possuída do Espírito Santo. Que coisa linda, né? Você já pensou que quadro, meus irmãos? Maria vem visitar a sua prima, Isabel está grávida, né? Já há meses. Maria acaba de receber então o anúncio do anjo de que ela também será mãe, que ela vai estar grávida, gerado pelo Espírito Santo, e ela vai certamente para visitar a prima e também contar a boa notícia. E quando ela pisa lá na porta e saúda Isabel, quando Isabel ouve então a saudação dela, ela é tomada, ela é cheia do Espírito Santo. Que coisa linda! Isso revela que Maria era uma mulher cheia do Espírito Santo, porque para uma pessoa falar e a voz dela sair e penetrar os ouvidos de outra pessoa, e aquela pessoa ser cheia do Espírito Santo, é porque quem está falando também está cheia do Espírito Santo. Maria, você já pensou Maria criando Jesus, né? Então, uma mãe controlada pelo Espírito Santo, né? Totalmente controlada pelo Espírito Santo. Diga assim, as mães que estão aqui, diga assim: eu quero ser uma mãe possuída pelo Espírito Santo. A gente não gosta muito dessa palavra possuído, porque a gente às vezes ouve mais no contexto de alguém oprimido, né? Possuído pelo espírito maligno. Mas veja só, é bíblico, um crente pode ser, né? Possesso pelo Espírito Santo, né? Possuído, né? Pelo Espírito Santo. Amém, queridos? E o Espírito Santo quer controlar o pai, quer controlar as mães e quer controlar, queridos, os filhos. Amém? Ele quer uma família controlada pelo Espírito Santo. E esse é o grande desafio dos nossos dias. Agora veja só, Lucas não poderia deixar de fora um outro exemplo, capítulo 4, depois nós vamos rapidamente tocar aqui em Atos, capítulo 4, diz lá, Lucas falando sobre Jesus. Jesus está começando o seu ministério, aos quase 30 anos de idade, o verso 23 fala sobre isto. Ele acaba de ser batizado e você lembra que o Espírito Santo desce sobre ele em forma, né, de pomba. Então Jesus vai começar o seu ministério. No verso 1 diz lá, Jesus cheio do Espírito Santo. Então ele não ousa começar o seu ministério sem estar cheio do Espírito Santo. Veja só, ele sendo Deus em carne, ele poderia então fazer uso dos seus atributos como Deus. Paulo vai dizer que ele esvaziou-se a si mesmo, ele coloca então de lado os atributos de onisciência, de onipotência e de onipresença,
e ele se esvazia dos atributos, colocando-os de lado para ser cheio do Espírito Santo, para realizar o seu ministério, sendo plenamente homem, 100% homem e plenamente controlado pela pessoa do Espírito Santo. Isso, meus irmãos, é maravilhoso, porque isso traz encorajamento para mim e para você, né? Porque muitos crentes às vezes dizem assim: mas Jesus fez o que fez porque ele era Deus, ele então teria que realmente fazer o que ele fez, andar sobre as águas, multiplicar pães, curar os enfermos, abrir os olhos aos cegos e ressuscitar mortos, porque ele era Deus em carne. Sim, ele era Deus, mas ele não usou nenhum dos atributos dele como Deus. Tudo que ele fez na terra, ele fez porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo, com todos os dons do Espírito Santo fluindo, atuando através dele. Então tem esperança para mim e para você, amém? Porque o Espírito Santo que estava sobre Jesus, está em nós, está sobre nós, está habitando em nós, e ele disse que nós podemos fazer as mesmas obras que ele fez, e até obras maiores do que ele fez, amém, queridos? Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, queridos, uma pessoa, quando ela está cheia, controlada pelo Espírito Santo, então ela é guiada pelo Espírito Santo, não é verdade? Então, naquele momento em que você deixa o Espírito Santo controlar inteiramente a sua vida, veja bem, quantos aqui já andaram de táxi? Todos nós, né? Muito bem. Hoje mudou um pouquinho, mas parece que antigamente, quando a pessoa entrava num táxi, ela tinha que ir no banco de trás, né? O motorista não gostava muito que ia. Agora hoje não, parece que há. Mas imagina então uma pessoa que está lá no táxi, e então ele dá o endereço, né, e o motorista vai dirigindo, ele leva, né, ele escolhe o caminho, né, porque ele sabe, de regra geral, o motorista sabe o melhor caminho, o caminho mais rápido. Você pode até recomendar, vai pelo caminho mais curto. Mas, meus irmãos, muitas vezes na vida cristã, e o motorista leva então a pessoa onde ela precisa ir. Mas muitas vezes na vida cristã nós invertemos a posição. Nós colocamos o Espírito Santo como se fosse o cliente, e nós assumimos o volante, o controle, e nós queremos guiar a nossa vida por onde nós achamos que é melhor. Jesus, ele se rendeu inteiramente ao Espírito Santo. E o Espírito Santo encheu, o controlou e disse assim: vou te levar para a primeira viagem, o deserto. Vou te levar para o deserto para 40 dias em que você vai ter que enfrentar o diabo cara a cara, você vai passar por tentações. Meus irmãos, se o Espírito Santo está no controle, aonde ele nos levar, nós podemos ficar tranquilos. Estamos no centro da vontade dele, amém? Amém. E se estamos no centro da vontade dele e ele está no controle, diga assim: tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Amém? Talvez você diga: mas pastor, eu estou numa situação aqui, mas veja só, se você entregou, está a cada dia entregando o controle, o volante da sua vida para o Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito, plena do Espírito, ele vai te levar e lá ele vai te dar graça para, enfim, superar todas as artimanhas de Satanás. Uma outra coisa, quando se fala de uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, é que não pode haver essa dicotomia. A pessoa diz assim: eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas não gosto muito da Bíblia, não. Quando o pastor Paulo chama para fazer uma série de ministrações, um seminário, não gosto muito disso, não. Eu só quero ser assim na hora do louvor, que a gente se enche, né, e tal, o Espírito Santo vem. Mas, meus irmãos, você sabe que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, para 40 dias de tentação, e você sabe que ali ele enfrenta várias tentações, mas pelo menos 3 muito frontais. E você lembra como é que Jesus vence as tentações? Ele só respondeu para Satanás a cada uma delas: está escrito, está escrito, está escrito. Jesus tinha uma Bíblia debaixo do braço? De maneira alguma. Jesus, desde criança, então, naquele lar piedoso, onde Maria e José eram
pais controlados pelo Espírito Santo, mas que amavam a lei do Senhor, a palavra de Deus, ensinaram Jesus a memorizar as Escrituras desde criança. Jesus agora no deserto, cheio do Espírito, mas também cheio da palavra. Amém. Diga assim: eu quero, preciso ser cheio do Espírito, mas ser cheio da palavra. Amém? Amém? Então muito crente quer, outros vão para o outro lado. Eu quero só a palavra. Esse negócio de ser cheio do Espírito, isso aí é coisa de pentecostal, né? Como se houvesse isso, né? Não há nada disso. Então, na verdade, nós precisamos, queridos, ser cheios do Espírito e ser cheios das Escrituras. Ser cheios das Escrituras e ser cheios do Espírito Santo. Amém? Então, por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o autor da Bíblia, tá certo? Não tem como você ser apaixonado pelo Espírito Santo e querer o controle dele na sua vida, se você não ama o livro que ele mandou escrever. Os profetas e os apóstolos escreveram este livro, mas não foi da cabeça deles. Eles foram inspirados pelo Espírito de Deus. Amém, queridos? Então, ame o Espírito Santo, ser controlado por ele, mas ame o livro dele, porque é isso que traz o equilíbrio na vida cristã, que traz o equilíbrio na vida ministerial, que traz o equilíbrio na vida de uma igreja, quando nós estamos então colocando foco tanto no Espírito Santo como nas Escrituras. Jesus teve um ministério perfeitamente equilibrado, porque ele estava cheio das duas coisas, palavra e poder, poder e palavra. Amém, queridos? Muito bem, então vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente no livro de Atos. O que a gente vai, meus irmãos, percebendo é que todos os homens e mulheres que causaram impacto na sua família, causaram impacto na sua cidade, na sociedade onde eles estavam, foram homens e mulheres em que se deixaram ser controlados pelo Espírito Santo, amém? Que foram controlados, cheios do Espírito, cheios da palavra de Deus também. No livro de Atos, nós vamos encontrar, queridos, um homem cheio do Espírito Santo. Veja bem, se você olha capítulo 1, verso 15, aí menciona Pedro, tá certo? 1,15 diz que tinha lá pelo menos 120 pessoas com ele. Depois, no verso 4, essa é uma reunião de oração, que eles estão esperando o Espírito Santo. No verso 4 diz que todos, diga todos. Todos. Se são todos, está se referindo àqueles 120, e Pedro está no meio. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo, inclusive até a mãe de Jesus estava por aí, e ela foi cheia do Espírito Santo. Aí mais uma vez, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Veja, meus irmãos, que quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, controlada pelo Espírito Santo, ela se torna, uma outra característica dela é que ela se torna uma pessoa ousada, ela deixa de ser tímida, né? Todos nós, não sei se todos nós, mas talvez a maioria de nós lida com um pouquinho de timidez, né? Eu me lembro que antes de me converter, de ser batizado pelo Espírito Santo, ou mesmo nos primeiros dias de convertido, eu ficava torcendo para a professora na escola nunca me chamar para falar nada lá na frente ou em grupo, né? Então era muito difícil para mim isso. E eu percebi que depois, então, da conversão e o enchimento do Espírito Santo, então as coisas foram melhorando. O Espírito Santo foi trazendo mais graça, mais condição. Então veja só, queridos, esse homem Pedro, interessante que o Espírito Santo vem e os 120 são cheios. E você sabe que uma multidão vem e se reúne diante do cenáculo, porque todos estavam falando em línguas, fez um barulhão tremendo, né, ali em Jerusalém, e uma multidão vem. Se você tivesse que escolher dos discípulos de Jesus, que andaram com ele aqueles 3 anos, quem você escolheria como o mais covarde? Pedro? Alguém escolheria outro?
Por que você escolheria Pedro? Porque você diria assim, ele negou Jesus 3 vezes covardemente diante de uma escrava. Não tinha ninguém com uma espada no pescoço dele. Era uma escrava, uma empregada doméstica lá, que perguntou se Jesus era um dos que andavam com Jesus. Não, nem sei quem é, não conheço, nunca vi, né? Veja só. Então eu acho que, na verdade, eu também escolheria Pedro, né? Todos os outros também foram covardes, também abandonaram o Senhor, mas Pedro, por nada, ele nega Jesus 3 vezes. Agora veja só, um homem medroso, né? Um homem covarde na hora que ele precisava ser ousado, um homem que dormia nas reuniões de oração, né? E agora esse homem está nessa reunião de oração do Pentecostes, ele é cheio do Espírito Santo, tem uma multidão de milhares, um auditório que eles não tinham planejado, o próprio Espírito Santo fez a propaganda, a marketing naquela manhã, 9 horas da manhã, e a Bíblia diz, meus irmãos, para surpresa nossa, sabe quem que vai se levantar para pregar? O mais covarde, Pedro, agora cheio do Espírito Santo. Ele se levanta no verso 14 e ele diz, olha gente, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. E ele começa não só a explicar, mas citar as escrituras do Antigo Testamento, a pregar, a falar com tamanha ousadia. Você quer ver o resultado disso? Veja o verso de número 41. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Foi a maior pescaria que Pedro realizou do seu ministério, né? Acho que até ele ficou espantado, falou, puxa vida, mas esse poder que funciona, né? Eu estou lembrando que aquela empregada me perguntou se eu era discípulo de Jesus, não tive coragem de falar. Agora esse poder funciona, esse controle do Espírito Santo funciona, porque olha só, eu nem fiz o apelo, eu ainda ia mandar tocar o órgão, ia chamar o Lucas para tocar um cântico ali, fazer um apelo. E eu estava na metade da mensagem, já estavam com as mãos levantadas. O que eu faço para ser salvo? Ele diz, olha, então eu já vou dar receitas. Eu não terminei o sermão ainda, mas arrependei-vos e sejam perdoados os pecados de vocês, sejam batizados cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda, né? Então, meus irmãos, quanto mais do controle, do poder do Espírito Santo na nossa vida, no nosso ministério, então isso vai trazer um impacto sobre aqueles que estão nos ouvindo. Amém, queridos? Talvez você diga, pastor, eu acho que estou meio parecido com Pedro antes do Pentecostes, né? Não consegui falar nem para o meu vizinho que eu sou crente, né? E lá na escola, na faculdade, eu estou mais ou menos como um agente secreto, ninguém sabe que eu sou cristão, né? Mas se o poder do Espírito Santo vier sobre a sua vida e você se deixar ser controlado por ele no dia a dia, não tem como ficar como agente secreto no seu bairro, na sua escola, no seu trabalho. Você vai testemunhar de Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito bem, esse Pedro foi cheio do Espírito Santo aí, já causou um dano terrível no império das trevas. Quando você vem para o capítulo 4, veja capítulo 4, ele vai ser preso, e ele é preso depois que cura aquele paralítico. E meus irmãos, no capítulo 4, versículo 8, não é no mesmo dia, porque você pode dizer assim, mas ele foi cheio do Espírito Santo no capítulo 2, então no capítulo 4 vai ver que foi no dia seguinte, ou no mesmo dia. Não, pode ter aí talvez meses, ou até pelo menos um ano, quem sabe, entre a experiência de Pentecostes e o que vai acontecer no capítulo 4. E meus irmãos, no capítulo 4, quando ele está sendo preso pelas autoridades, porque eles tinham curado aquele enfermo, aquele paralítico, olha que expressão linda no 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, diga, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos. E aí ele vai falando com muita ousadia. Veja o verso 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Note a palavra intrepidez, ousadia. Não há mais timidez na vida deste homem. Agora o que me impressiona é o seguinte, esse homem foi cheio, não sei se
ao mês, 2, 3, 6 meses, não sei quanto tempo, lá no Pentecostes, e você vai encontrá-lo agora numa outra situação, e a Bíblia diz que ele continua cheio do Espírito Santo. Então Pedro, ele teve um enchimento inicial, mas ele aprendeu como manter a vida cheia do Espírito Santo. E aí, meus irmãos, é que reside o nosso desafio, né? Eu não sei quantos aqui já foram cheios do Espírito Santo, usando uma outra terminologia, foram batizados com o Espírito Santo, né? Tem alguém que está buscando o batismo com o Espírito Santo, o enchimento, né? Você se converteu, mas ainda não foi cheio. Tem alguém orando, buscando? Tem alguns buscando, orando. Então eu concluo que os demais, todos já foram cheios. Talvez você diga assim: olha, eu fui cheio do Espírito Santo, fui batizado com o Espírito Santo já na semana que eu me converti, há 20 anos atrás. Ok. A pergunta é essa: você foi cheio do Espírito Santo a primeira vez, batizado com o Espírito Santo lá há 20 anos atrás. Como é que tem sido todos esses anos? Você tem conseguido viver uma vida cheia, né? Então, meus irmãos, o grande desafio, depois de ter sido cheio pela primeira vez, é cada dia você manter uma vida cheia do Espírito, viver na plenitude do Espírito, ser controlado por Ele no dia a dia, né? Eu lembro que na década de 70, 80, quando eu me converti, e eu lembro que nós tínhamos chamado nessa região encontros de avivamento, né? Encontros de avivamento aqui na cidade chamada Cianorte. E era interessante que muitos crentes, o encontro acontecia sempre no mês de novembro, num feriado lá. Então muito crente diz assim: eu não vejo a hora de chegue o novembro do próximo ano, porque nesse último ano eu fui tão cheio de Deus lá, então ele ficava esperando, de ano em ano era o período de enchimento dele. Então ele vivia os 365 dias do ano, né? O nível estava lá embaixo do controle, né, do Espírito Santo, mas ele ficava esperando ir para uma cidade aonde havia um ajuntamento, no encontro chamado de avivamento, para ele poder ser cheio. Meus irmãos, isso não